Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? And what He give for sign one time, if He's the same yesterday, today, and forever, He continually gives it the same. The word of the Lord came to the prophet. Say, was the word. E o que ele dá por sinal, uma vez, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele continuamente o dá da mesma maneira. A palavra do Senhor veio aos profetas. Eles eram a palavra. And when Jesus come, He was the Word. And a Word discerned the thoughts and intents of the heart continually on and on. E quando Jesus veio, ele era a palavra, e a palavra discerniu os pensamentos e intenções do coração continuamente, sempre. Now watch. The coming of this prophet gives a sign of judgment is at hand, always. Let's just stop for just a few minutes. I won't take too long. Let's just check a couple now for about 10 minutes. The rest of the message, rather, for 10 minutes. Agora vejam, a vinda deste profeta dá o sinal de que o juízo está próximo, sempre. Paremos só por alguns minutos, não vou demorar muito. Vamos ver alguns agora por uns 10 minutos e pelo restante da mensagem, melhor, por 10 minutos. Noah, a prophet in the land, a sign of the coming judgment. Moses, a prophet in the land, the sign of a coming judgment. Noé, um profeta na terra, um sinal do juízo vindouro. Moisés, um profeta na terra, o sinal de um juízo vindouro. Elijah, prophet in the land, sign of coming judgment. John, a prophet in the land, sign of coming judgment to Israel. They were absolutely cut off. Amen. Elias, profeta na terra, sinal de juízo vindouro. João, um profeta na terra, um sinal de juízo vindouro para Israel. Eles foram absolutamente cortados. Notice, sign. What does the sign do? The sign is to attract the attention and get the elected ready and out of the way before judgment strikes. Notem, sinal. O que o sinal faz? O sinal é para atrair a atenção e aprontar os eleitos e tirá-los do caminho antes que o juízo caia. That's what Noah did. Got the elected ready. The rest of them, and what does it do? The sign and the voice of the sign condemns the unbeliever and gets him ready for judgment. It gets the elected ready for the escape. Foi isso que Noé fez. Aprontou os eleitos, os demais. E o que isso faz? O sinal e a voz do sinal condena o incrédulo e apronta-o para juízo. Apronta os eleitos para o escape. That's what sign is. That's what signs are given for. For the coming judgment to the elected, they see it like the little woman with a pure heart and a defiled body, and the Pharisee with a pure body and a defiled heart.
It condemns one and saves the other. And the very judgments that saved Moses condemn the world. Amen. It's preaching. O sinal é isso. É para isso que os sinais são dados, para o juízo vindouro. Para os eleitos, eles o veem como a pequena mulher de coração puro e corpo corrompido, e o fariseu com corpo puro e coração corrompido. Condenou um e salva o outro. E os mesmos juízos que salvaram Moisés condenaram o mundo, sua pregação. It gets the elected ready. What's the elected ready for? When they see a God-sent sign, they look back in the Scripture and see if that's supposed to be there. Yeah, here it is. What is it? Pending judgment. Then the elected listens to the voice. Apronta os eleitos, para que os eleitos estão prontos. Quando vem um sinal enviado por Deus, examinam a Escritura e veem se é para estar ali. Sim, aqui está. Que é isto? Juízo iminente. Então os eleitos dão ouvidos à voz. But the unelected ignores it, said nonsense. Go on. We take the same old school. That's the way they did in the days of Luther. That's the way they did in the days of Wesley. That's the way they do now. The way they've always done. Mas os não eleitos ignoram e disseram bobagem. Continuem. Ficaremos com a mesma velha linha de pensamento. Estão vendo? Foi assim que fizeram nos dias de Lutero. Foi assim que fizeram nos dias de Wesley. É assim que eles fazem agora, como sempre fizeram. But it is a sign, and it has a voice that follows the sign, and the voice is identified as a scriptural voice. Now don't forget that. I'll keep that going in because I may never see you again. Mas é um sinal e tem uma voz que segue o sinal. E a voz é identificada como voz escriturística. Agora, não se esqueçam. Agora, deixem que continue penetrando, porque talvez nunca os veja de novo. I wish I had a way that I could come down here somewhere and get all my brethren when they had no revivals going on, put a tent up and just sit day after day and teach it till it really soaked in. But he wouldn't permit that, I don't think. See, we're too close to the end. I believe we're right now at the end. Queria ter uma maneira de poder vir a algum lugar aqui e reunir todos os meus irmãos quando não estivessem tendo reavivamentos, armar uma tenda e ficar dia após dia e ensinar isto até que penetrasse bem, mas acho que ele não permitiria isso. Vejam, estamos perto demais do fim. Creio que estamos no fim, agora mesmo. In my book in there that I keep wrote down, in 1933, one morning fixing to go to Sunday school, Baptist Sunday school, where I was pastor, the Holy Spirit come and showed me down to the end time and showed me 7 things that would happen. I marked them down on all yellow paper. Em meu livro lá, em que mantenho anotado, em 1933, certa manhã, estava para ir à escola dominical, uma escola dominical batista em que eu era pastor. O Espírito Santo veio e me mostrou até o tempo do fim, e me mostrou 7 coisas que aconteceriam. Eu as anotei. Está em velho papel amarelado. Told me exactly how Germany would build that Siegfried line and how the Americans would take a great beating at it 11 years before the line was ever built. Disse-me exatamente como a Alemanha construiria aquela linha Siegfried e como os americanos sofreriam uma grande derrota nela. 11 anos antes da linha ser construída. Said how Mussolini would raise up and how we go to Ethiopia and how Ethiopia would fall at his steps and he would die shameful, turned upside down and his own people would spit on him. Disse como Mussolini se levantaria e como iria à Etiópia e como a Etiópia ia sucumbir. E que ele morreria vergonhosamente, virado de cabeça para baixo, e seu próprio povo cuspiria nele. Now I said these 3 isms, communism, fascism, and Nazism, they'll all wind up out of Russia in communism. And it will destroy Catholicism. See if it don't. E eu disse, há 3 ismos, comunismo, fascismo e nazismo. Todos eles resultarão, a partir da Rússia, em comunismo. E irá destruir o catolicismo.
Vejam se não irá. I said, such progress will take place. I said, see automobiles looking like an egg going down the street, or there's cars down highways with some kind of a control. They don't have to guide it. I've seen an American family playing checker in the back of a car. Eu disse, haverá grande progresso. Disse, vejo automóveis parecidos com um ovo indo pela estrada. Há carros que vão pelas rodovias com algum tipo de controle, não precisam dirigi-los. Vi uma família americana jogando damas na parte de trás de um carro. They've got the car right now. They just had the highways to put it on. The little Volkswagen's a perfect egg, just exactly. And it's all the other cars. Could you imagine 1933 what the cars look like to now? Eles têm o carro atualmente, se apenas tivessem as rodovias onde usá-lo. O pequeno Volkswagen é um perfeito ovo, exatamente, e são todos os outros carros. Poderiam imaginar em 1933 a aparência dos carros comparada com agora? Then he predicted again that permitting women to vote, what they would do, and how that this country, being a type like Israel, come into a land and drove out the occupants and inherited the land. E então predisse de novo que permitiriam as mulheres votarem e o que elas fariam. E como este país, sendo um tipo como Israel, entrou numa terra e expulsou os ocupantes e herdou a terra. And the first few kings they had, David and Solomon, were God-fearing kings. After a while, they got an Ahab on the seat. They voted him in. The church got whirly. E os primeiros reis que tiveram, Davi e Salomão, foram reis tementes a Deus. Logo depois tiveram um Acabe em cena. Elegeram-no. A cadeira ficará, igreja ficou mundana. We've had a Lincoln and a Washington. Yeah. Look what it is today. Look where we're going now. Amen. Where's the next thing? We're at the end time. E tivemos um Lincoln e um Washington. Vejam como está hoje. Vejam aonde estamos indo agora. Que será a seguir? Estamos no tempo do fim. It's a sign of the natural. Just exactly. It gets the elected ready and condemns to judgment the unbeliever. E é um sinal no natural, exatamente. Apronta os eleitos e condena o incrédulo ao juízo. If this prophet is a true prophet, what he says comes to pass. The Bible said in Numbers 12:6, hear his warning. For it's vindicated, it's not the man. Se este profeta for um profeta verdadeiro e o que ele disser suceder, a Bíblia disse em Números 12:6, escutai sua advertência, porque está vindicado que não é o homem. A prophet's a man. But the voice from the supernatural sign is a scriptural voice. It's vindicated, then it's a warning. Amen. Um profeta é um homem, mas se a voz do sinal sobrenatural for uma voz escriturística, estiver vindicada, então é uma advertência. The Bible was written by prophets, remember, in 2 Peter 2:1-21 and Hebrews 1:1 also. A Bíblia foi escrita por profetas, lembrem-se. Em 2 Pedro também, 1:21. Em Hebreus 1:1 também. The pillar of fire to Moses was the sign. The voice was going to speak. The pillar of fire showed that the voice is going to speak. That's a sign, a pillar of fire. You people ought to remember that from Houston not long ago. A coluna de fogo para Moisés foi o sinal. A voz ia falar. A coluna de fogo mostrou que a voz ia falar. Isso é um sinal, uma coluna de fogo. Vocês devem se lembrar disso, de Houston, um tempo atrás. Moses, a prophet, signed to Israel that the promise was just about ready to be fulfilled. When Moses come down and done the sign of a prophet, they knowed right then he'd gather them together. Moisés, um profeta, sinal para Israel de que a promessa estava prestes a se cumprir. Quando Moisés desceu e fez o sinal de um profeta, eles souberam, na mesma hora, que ele os ajuntaria. How perfect is God's word and order, each time the same. Even as I said last night, how the Urim Thummim and everything is always answered to God.
quão perfeita está a palavra de Deus na ordem. Toda vez a mesma coisa. Até como eu disse ontem à noite, como o Urim Tumim e tudo mais, tem sempre respondido a Deus. Let's take a prophet again just a moment. Jonah. I had first chapter of Jonah wrote down here. First chapter here, his prophecy. Consideremos um profeta outra vez, só por um momento. Jonas. Eu tinha o capítulo 1 de Jonas anotado aqui, capítulo 1 aqui da sua profecia. Jonah, come from the whale's belly was a sign. See, the people were heathens. They worshiped the gods of the sea, and the sea god was a whale. Jonas ter vindo do ventre da baleia foi um sinal. Vejam, as pessoas eram pagãs, adoravam os deuses do mar, e o deus do mar deles era uma baleia. Now, many people try to condemn Jonah. Always tuck up for Jonah. Jonah wasn't out of the will of the Lord. The footsteps of the righteous is ordered by the Lord. Agora, quantas pessoas tentam condenar Jonas? Eu sempre defendi Jonas. Jonas não estava fora da vontade do Senhor. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor. We won't say he's a Jonah, but let's just take it as what it's worth for once. I know he's supposed to go to Nineveh, but God had him to take that ship to Tarshish. And he had the trouble to come up on the sea. Nós queremos dizer, ele é um Jonas, mas tomemos isto pelo significado, uma vez. Sei que era para ele ir a Nínive, mas Deus o fez tomar aquele navio para Tarsis, e ele fez o problema surgir no mar. Jonah said, tie my hands and feet, I'm the one in trouble, the one that caused it, and throwed him out. And a fish was swimming through the water, a great fish. They swallowed Jonah. I know that's hard for science to believe. Jonas disse, amarrai-me as mãos e os pés, sou eu que estou com o problema que o causou. E lançaram-no fora, e um peixe estava nadando na água, um grande peixe que engoliu Jonas. Sei que é difícil para a ciência crer nisso. Here not long ago in Louisville, Kentucky, about 10 years ago, they had a whale laying up on a flat car. And there was some little Ricky there, had more intelligence than he knew how to control. He was trying to make the Bible out telling a lie. Há pouco tempo, aqui em Louisville, Kentucky, uns 10 anos atrás, tinha uma baleia num vagão, plataforma. E havia um modernista lá que tinha mais inteligência do que sabia controlar. Ele estava tentando fazer a Bíblia contar uma mentira. He said, you know, you hear that old Bible proverb that the whale swallowed Jonah. He said, look, you couldn't put a ball through his throat. It's so small, how could a full-grown man go into his belly? Said, you see, it's just an old proverb like the Bible's full of them. Disse, sabem, ouve-se aquele velho provérbio bíblico de que a baleia engoliu Jonas. Ele disse, vejam, não se poderia fazer passar uma bola por sua garganta. É tão pequena. Como poderia um adulto entrar em seu ventre? Disse, vejam, é só um velho provérbio, como a Bíblia está cheia deles. That was too much for my thinking. I said, sir, I'd like to say something there. So, what do you got to say? Aquilo foi demais para o meu pensamento. Eu disse, Senhor, gostaria de dizer algo quanto a isso. Disse, o que tem a dizer? I said, you see, you haven't read the Bible right. I said, the Bible said this was a special whale. God prepared a big fish. This is a special bill to swallow him with. I really didn't. Eu disse, veja, o senhor não leu a Bíblia, certo? Eu disse, a Bíblia disse que esta era uma baleia especial. Preparou Deus um grande peixe. Este foi de feitura especial, com que engoli-lo, que permitiu engolir. It wasn't an ordinary fish. God was going to do an unusual job, so he got an unusual fish. He didn't say any more about it, man. So God had a special thing. Não era um peixe comum. Deus ia fazer um trabalho incomum. Portanto, fez um peixe incomum. Estão vendo? Ele não disse mais nada depois. Assim, Deus teve algo especial. Like a little girl one time
coming from the tabernacle, her little hair combed back, slick enough, her little face looked like a peeled onion. She was just had a Bible going down. This old man named Jim Dorsey lived at Utica as an infidel, an old soldier, and he didn't believe in God. Como uma garotinha, certa vez, voltando do tabernáculo, seu cabelinho penteado para trás e liso, tanto que seu rostinho parecia uma cebola descascada. Ela só estava com uma Bíblia indo. Este ancião, chamado Jim Dorsey, morava em Utica. Ele era incrédulo, um velho soldado e não cria em Deus. And he said, "Where are you going, young lady?" She said, "I'm going home, sir." So what's that you're packing in your arms? She said, "It's a Bible." He said, "You don't believe that, do you?" And he said, "Yes, I believe it, sir." E disse, "Para onde está indo, jovem?" Ela disse, "Estou indo para casa, senhor." Disse, "Que é isso que está levando no braço?" Ela disse, "É uma Bíblia." Disse, "Você não crê nisso, crê?" E ele disse, "Sim, creio, senhor." And said, "Do you believe that story in there about the whale swallowing Jonah?" Said, "Why, sure, I believe every word of it." He said, "How are you going to prove it any other way besides faith, what you call faith?" "Why," she said, "when I get to heaven, I'll ask Jonah." E disse, "Você crê naquela história aí da baleia engolir Jonas?" Disse, "Ora, claro, creio em cada palavra dela." Ele disse, "Como você vai provar isso que não seja pela fé, do que vocês chamam fé?" Ora, ela disse, "Quando chegar ao céu, perguntarei a Jonas." He said, "Then what if he's not there?" She said, "Then you'll have to ask him." So I thought that was a pretty good straightener out. So I think that's about right. Estão vendo? Ele disse, "E se ele não estiver lá?" Ela disse, "Então o Senhor terá de lhe perguntar." Assim, achei que esse foi um bom corretivo. Assim, acho que é bem por aí. If the Bible said that Jonah swallowed the whale, I'd believe it. He could prepare it. What God has said, God's able to perform. And He always keeps His word. Se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu creria. Ele poderia preparar isso. O que Deus disse, Deus está apto a realizar e sempre cumpre sua palavra. So Jonah, we make fun of him. But did you ever notice a fish, when it's swimming, it's hunting its food. And then when it eats, it goes right down to the bottom and rests its little swimmers on the bottom. Assim, Jonas, nós zombamos dele, mas já perceberam? Um peixe, quando está nadando, está procurando seu alimento. E então, quando come, ele vai direto para o fundo e descansa suas pequenas nadadeiras no fundo. Feed your goldfish and watch what happens. They get their little belly full, then they go down and put their swimmers right against the bottom and lay there and take it easy. Alimente seu peixinho dourado e observe o que acontece. Eles enchem a barriguinha, então descem e encostam as nadadeiras no fundo e ficam ali e descansam. Well, this big prepared fish come along and swallowed up this prophet. And he went down to the bottom of the sea, maybe 40 fathoms deep there. He went way down to rest himself on the bottom of the sea. Bem, este grande peixe preparado veio e engoliu este profeta. E desceu para o fundo do mar, e talvez 73 metros de profundidade lá, desceu bastante para descansar no fundo do mar. Now, we're always thinking about Jonah. And everybody said, "Now, I was prayed for, but my hand's no better. I was prayed for, but I don't feel no better." Don't you ever holler at Jonah? Agora, sempre pensamos em Jonas, e todos dizem, "Agora, recebi oração, mas minha mão não está melhor. Recebi oração, mas não me sinto melhor." Nunca censurem Jonas. Now, look at the symptoms he had. Now, first place, he was out on a stormy sea. And he was off of the course that God had sent him. His hands and feet were bound. He was thrown into a storming, raging sea, and a whale swallowed him and went plumb down the bottom of the sea. Agora, vejam os sintomas que ele teve. Agora, em primeiro lugar, ele estava lá num mar tempestuoso e fora da rota em que Deus o tinha enviado. Suas mãos e pés estavam amarrados. Ele foi jogado no mar tempestuoso e enfurecido,
E uma baleia o engoliu e desceu para o fundo do mar. And he was laying there in the vomit in the whale's belly, seaweeds around his neck. And if you look this way, it was whale's belly. You look that way, it was whale's belly. Everywhere he looked, it was a whale's belly. You talk about a case of symptoms, he might have had it. E ele estava lá, deitado no vômito, no ventre da baleia, com algas marinhas no pescoço. E se olhasse nesta direção, era ventre de baleia. Se olhasse naquela direção, era ventre de baleia. A todo lugar que olhava era ventre de baleia. Fala-se de ter um caso de sintomas. Ele deve ter tido. But you know what he said? He said, they are lying vanities. Amen. I'll not no more look at them, but once more will I look to your holy temple. Amen. For Solomon, a natural man of earth, who prayed in dedicating a temple, said, Lord, if thy people be in trouble anywhere and look to this holy place, then hear from heaven. Mas sabem o que ele disse? Disse, são falsas vaidades. Não mais olharei para elas, mas uma vez mais olharei para o teu santo templo. Pois Salomão, um homem natural da terra, que orou dedicando um templo, disse, Senhor, se teu povo estiver em dificuldades em qualquer lugar e olhar para este santo lugar, então ouve do céu. And Jonah had faith in what Solomon had prayed. And God delivered him from the whale. After 3 days and nights, he might have put an oxygen tent down there. I don't know what he did, but he kept him alive for 3 days and nights according to the word, and the word's right. E Jonas teve fé no que Salomão tinha orado. E Deus libertou-o da baleia depois de 3 dias e noites. Ele deve ter posto uma tenda de oxigênio lá embaixo. Não sei o que ele fez, mas o manteve vivo por 3 dias e noites, conforme a palavra. E a palavra é certa. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.